Olá, tudo bem com você? Hoje é o nosso 10º dia desta série de devocionais Ouvindo a Voz de Deus em Salmos de Esperança. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito lindo para falar ao seu coração, assim como Deus tem falado ao meu coração. Eu sou o pastor Nilson e estamos juntos aqui em mais esta devocional. Hoje eu vou ler o Salmo de número 90. Salmo de número 90, versículo 1 e 2, e depois versículo 14 ao 17. Olha o que diz aqui. Senhor, Tu és o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Versículo 14. Sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos seus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse salmo ele começa com uma expressão assim, muito lindo quando fala Senhor, Tu tens sido, o nosso refúgio de geração em geração. Você já parou para pensar, que Deus não é apenas um Deus presente hoje na minha vida e na sua, mas Ele foi o Deus presente nas gerações passadas, que hoje muitas delas nem estão mais aqui sobre a face da terra? Mas Deus também é o Deus presente na geração dos nossos pais, na nossa geração, na geração dos filhos, dos netos, dos que virão pela frente. Deus é um Deus que atua no meio de várias gerações. Eu queria que você pensasse um pouco algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Quando você vai pensar na história da humanidade, e você for pensar desde o início, Deus foi aquele Deus presente na história de pessoas que se curvaram, que o buscaram, que o reconheceram como Deus. Esse foi o mesmo Deus que lá em Gênesis, ele foi o Deus presente que se manifestou e fez milagres ali na vida de pessoas como Abraão, Jacó. Deus fez milagres na vida de José. É o mesmo Deus que durante todo o Antigo Testamento fez milagres na vida de Moisés, de Josué, fez milagres na vida de Davi. E ele continuou fazendo milagres na vida de muitas pessoas ali no Antigo Testamento. Depois é o mesmo Deus que nas gerações do Novo Testamento fez milagres. É aquele mesmo Deus que esteve ali com seus discípulos, com seus apóstolos. É o mesmo Deus que fez milagres ali na vida de cegos que chegaram a ele naquele contexto do Novo Testamento. Muitos deles sem sentido na vida, e o Senhor restaurou. Leprosos que estavam afastados da família, da comunidade, e o Senhor Jesus se compadeceu deles e atendeu aquela geração e mudou a história deles. Quantas gerações? Se nós formos pensar na história da igreja, depois do período bíblico, na história da igreja, nós vamos ver gerações e gerações vendo milagres de Deus, pessoas nos campos missionários experimentando o mesmo Deus que faz milagres, o Deus que liberta, o Deus que cuida, o Deus que opera sinais, o Deus que faz milagres. Quantas gerações, quantas pessoas se colocaram diante desse Deus porque reconheceram que o sentido da sua vida estava em conhecer Jesus. Então, quando o texto fala aqui que Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração, esse mesmo Deus, ele nunca falhou. Ele foi o Deus presente na vida de todos aqueles que creram, que o buscaram. Ainda que em alguns momentos aquela geração estava vivendo situações que eles não conseguiam enxergar ou entender como que Deus estava os socorrendo, mas Deus estava. E aí quando Deus completava a obra, eles conseguiram perceber o que Deus estava fazendo, e eles perceberam que Deus foi o socorro deles em todos aqueles momentos. Quando eu leio esse texto, eu acho que é muito lindo o Salmo de Esperança, nós temos falado, porque move a nossa esperança. Eu me lembro de experiências que eu passei na vida, eu me lembro de momentos de desafio. Houve um momento na minha vida que eu estava sendo provado na minha fé. As circunstâncias que estavam em torno de mim, todas pareciam ruins, péssimas, ou aquilo que eu mais, talvez, me apoiasse nas coisas que mais davam sentido na minha vida, a sensação que eu tinha que estavam se perdendo.
E de repente, né, você começa, a sua alma começa a pensar, será que realmente esse Deus que você crê, essa palavra que você lê, essas promessas que estão aí, né, ou mesmo esse salmo, será que tudo isso é verdade? Será que você não está iludido, enganado, né, pelo seu conceito, por aquilo que você pensa, né, aquilo que você acha? Eu creio que se você não passou por isso em algum momento, você deve ter passado. Às vezes a gente não tem a coragem de reconhecer que houve momentos na nossa vida que a nossa alma, perceba bem, a nossa alma, ela começa a dizer, Senhor, onde o Senhor está? Não é como o salmista muitas vezes dizia, Senhor, o Senhor não me escuta? O Senhor me abandonou? Não é? Mas quando eu penso nessa situação, eu me lembro de que nesses momentos, lá no meu espírito, né, porque a minha alma pode se abater, como lá o salmista no Salmo 42, ele diz, por que estás abatido, a minha alma? Espera em Deus, ainda eu louvarei. A nossa alma muitas vezes se abate. Muitas vezes a nossa alma chega até a pensar, será que realmente Deus está olhando para mim? Será que Deus existe? Será que tudo isso é real que eu creio? Mas lá no meu espírito eu ouvi uma voz. E essa voz lá no meu espírito dizia, olha para trás, lembra tudo que Deus já fez na tua vida. Você viveu situações que você sabe que não são coincidências. Foi a manifestação de Deus. E nesses momentos o Espírito de Deus colocava no meu coração uma palavra, dizia, olha gerações passadas. Né? Olhe pessoas na história da igreja que deram a vida por esse Deus, por esse Evangelho. Pessoas que receberam o dom de mártir, que foram pregar o Evangelho, que foram perseguidos. Muitos foram mortos por causa do Evangelho. Por causa da sua fé, da sua crença. Muitos perderam, né, posições que eles ocupavam, perderam espaços, até familiares. Entregaram coisas que eles possuíam na vida, porque acreditaram, né, creram na existência de Deus, nessa palavra de Deus. E Deus os honrou. Então esse Espírito falava lá dentro de mim, o Espírito de Deus dizia, você acha que todas essas gerações passadas, eles viveram em cima de uma ilusão? Você acha que esses homens, que muitas vezes até alguns foram queimados, não é? Vivos ali, a história da igreja conta, queimados vivos porque aceitaram o Senhor, porque eram cristãos, será que você crê realmente que foi em vão? Que eles morreram, deram a sua vida por algo que realmente era falso, algo que não era real? Eu quero dizer para você que quando a sua alma se abate, que quando as suas emoções te perturbam, se lembra disso. Né? Esse Deus, que é o seu Deus, que é o meu Deus, ele tem sido Deus em todas as gerações que vieram antes de nós. E nessas gerações ele socorreu aqueles que se achegaram a ele. Ele continua sendo Deus na nossa geração. Então pensa nessa palavra. E tem mais uma coisa linda, não é, que eu acho nesse salmo, quando ele, a partir do versículo 14, ele fala que Deus nos sacia de manhã com a sua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Então, olha essas duas coisas. Primeiro diz que de manhã, né? Primeiro o texto diz que de manhã ou pela manhã, Deus mostra a graça, a bondade dele, para que a gente vença durante o dia, para que nós tenhamos alegria. Então ele vai fazer isso com você. Talvez se você está ouvindo essa devocional de manhã, ou se você está ouvindo à noite, preocupado com o dia de amanhã, fica tranquilo. Né? Pela manhã Deus já preparou tudo, Deus com a bondade e a graça dele está diante de você, para que você tenha a bênção durante o dia. E ainda dentro dessa expressão num salmo de esperança. Eu acho lindo quando ali no texto, né, no versículo que nós lemos, versículo 15, que diz que Deus nos alegra por tantos dias quanto nos tem afligido. Ou seja, na mesma proporção que talvez você olhe, olha, foi uma aflição, eu passei tanto tempo, isso foi tão difícil. Fica tranquilo, que Deus vai te dar muita alegria, que vai compensar e vai anular todo aquele momento que você viveu e que parecia difícil. É como se Deus neutralizasse na nossa vida os momentos que nós passamos e que nos afligiram demais. Então, se você está passando por alguma aflição, se você está passando por algo difícil, olha o que esse salmo diz, que por
tanto, né, da mesma proporção que você está dizendo, está demais essa aflição, então se prepara que você vai dizer, está demais essa alegria. Se talvez você diz, olha, está demais esse problema, então se prepara que daqui a pouco você vai dizer, está demais essa bênção, essa vitória que Deus me deu. Deus diz que Ele vai compensar todas essas situações difíceis que nós vivemos na nossa vida nesse mundo. Então esse salmo é um salmo de esperança. Está difícil o que você está passando? Confia e continua seguindo em frente, que Deus vai te dar um período de muita bênção, uma nova estação de muita alegria na sua vida. Amém? Amanhã nós continuamos com salmos de esperança.